chora, grita, esperneia, mas fazer o quê? Tem que destravar, né? Então, quando você entende os bloqueios emocionais, você ativa os teus dons naturais. Sim, eu sei te conhecer, eu sei que você tem 4 dons naturais. Só que também não somos ensinados a isso. A gente acha que quem tem dom é só o Gustavo Lima e o Justin Bieber. Nós temos dons naturais, dons divinos, né? E quando você ativa os teus dons naturais, clarifica a tua identidade espiritual. Esse é o segredo, a tua essência, quem realmente você é. Imagem e semelhança, né? Não é só falar que é. Você tem que ser e viver, né? O religioso, ele só fala que é, mas não vive. Então, esse é o grande segredo. E com isso, clarificando a identidade, a essência, né? Tem que ir para um propósito, que é o quê? Ajudar teu semelhante a causar uma transformação positiva na vida dele. E com isso, tudo os demais lhe será acrescentado. Esse é o grande segredo. Vamos começar então aqui, galera. Hoje a gente está começando o trabalho também, é pouca gente mesmo. É um processo, mas obrigado, é espirituosos, né? 888. Vamos dar início aqui. Essa live fica gravada depois, eu consigo colocar aí no canal também. A galera vai acompanhando, o pessoal vai chegando. Compartilha aí, minha querida espirituosos. Meu querido espirituoso 888, compartilha com mais alguém que é desperto igual você. Você é um espírito desperto, esse é o segredo. Nós somos espíritos em compromisso aqui na Terra, nós não estamos aqui por acaso. Nós somos os dimensionais, né, conhecido, né, assim como eu faço parte de Dáquila Pesquisas, o maior ecossistema de descoberta e revelações de todo o sistema. Nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, que tem parceria direta com os dimensionais espirituosos. Já ouviu falar de Dáquila? Já ouviu falar? Legal. Que bom, né? Então é isso, nós somos espíritos diferentes, não somos o normal, né? Nós somos os dimensionais, né? O conhecido da Bíblia aí como os 144 mil. É claro que hoje são milhões e milhões, né? Porque foi se proliferando através da carga genética, né? Então nós estamos aqui em compromisso. Não é à toa que nós estamos aqui, essa hora, fazendo live, você está aqui comigo, e vai ser especial para ti essa live. E se ficar só você aqui, você vai ganhar o livro. Olha que legal, faz parte, é um processo, né? Então, muito bem, vamos falar aqui então sobre o primeiro bloqueio emocional terrível. Vamos falar aqui sobre a autoimagem. Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Autoimagem. Autoimagem. O que é isso? Autoimagem, o bloqueio de autoimagem é uma visão distorcida que você tem sobre você mesmo, porque você acredita no que as pessoas falaram a teu respeito. Não o que Deus falou, que está escrito lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e governe ele sobre os animais da terra, dos céus, das águas, e sobre todas as coisas. Então, está falado. Ele já falou, já é. Tem uma das minhas músicas do álbum Despertar, que se chama Se Deus Já Falou, Já É, está aqui no YouTube, procura depois e escuta essa canção, tá linda demais. É uma revelação, né? Se Deus já falou, já é. Se Ele já te deu a visão, a provisão, vem com o teu agir. Esse é o segredo, né? Então, bloqueio de autoimagem. Onde é que a gente é bloqueado isso aí? Infelizmente, né, os lugares que a gente mais bloqueia de autoimagem é o famoso bullying da escola, né? Ah, você é muito gordinho, você é muito magro, você é muito orelhudo, você é muito dentuço, ah, você tem uma testa grande, você é muito baixinho. Eu sou, né, tenho uma estatura 1,69, então sempre fui condenado baixinho, né? Aí tu vai baixando mesmo a frequência. Aí você esquece que é imagem e semelhança, né? Aquela coisa, aí você vai vindo e vem esse projeto para a vida adulta, né? A gente é bloqueado brincando com os nossos amiguinhos, isso, aí, ó, espirituosa, olha, ó, ficando só você, gratidão, fica aí comigo, olha que legal, já tá desperta, né? Você já é desperta, já está cumprindo o propósito, já está multiplicando talento, ajudando pessoas, já está ativando pessoas, já? É isso aí, tem que, isso, o famoso bullying, né? Então, e aí a gente acredita nisso, por quê? Porque quando a gente é criança, do 0, são 2 ciclos de programação, presta atenção, isso é poderoso. Dos 0 a 7 anos, é o ciclo terrível, que é onde estão os bloqueios emocionais inconscientes. A gente não lembra, porque é inconsciente, você tem que fazer um rebirth, e às vezes a gente fica 2, 3 sessões com o mentorado para ele encontrar, né, rastrear aquela memória lá. Sou desperto, que legal. Sou homem, legal, queridão. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome aí, lindão? Meu, que massa. Tá desperto. A melhor coisa é falar com desperto. É parceiro, né? Esse é o segredo, né? No Instagram, lá eu tenho que falar mais, né?
um pouquinho diferente. Aqui no YouTube eu já falo numa parada, né? Conhece Dáquila? Conhece Dáquila, né? Dáquila Pesquisas, já tá despertão. Conhece? Diz aí, queridão, fala teu nome também, tá? Então é muito mais fácil falar com desperto, você se sente em casa, a galera entende tudo que tu fala, porque vocês já são espíritos em compromisso, né? Você já é um espírito em compromisso, só que já está cumprindo o propósito, já está multiplicando o talento, já está ajudando pessoas, esse é o nosso segredo, né? Só para a gente ficar sendo uma biblioteca dimensional, né? Biblioteca de conhecimento, a gente tem que propagar, né? Então, autoimagem, você não acredita que é imagem e semelhança. Quem está chegando aí também, dá um oi, digita eu quero para concorrer ao livro, né, no final da live. Então, falando sobre bloqueios emocionais, já começamos com autoimagem, visão distorcida sobre você mesmo. Você não acredita que Deus falou que você é imagem e semelhança, você acredita no famoso bullying, né? Que as pessoas introjetaram na tua cabeça desde o primeiro ciclo, dos 0 a 7 anos, que é onde está o inconsciente, e o segundo ciclo é dos 7 aos 14 anos, que é mais fácil de resgatar esse bloqueio, né? Na adolescência ali, normalmente a pessoa tem, às vezes, problema com estética, alguma coisa, né? E aí é massacrado dentro da escola. O lugar para bloquear a gente é o tal do MEC. É um dos filtros do sistema, tem um vídeo meu no canal aqui falando sobre os filtros de programação do sistema. Eu retrato isso também no livro, vai ser sorteado aí no final da live, quem ficar até o final, que é O Despertar da Matrix e os Ensinamentos Ocultos da Humanidade, poderoso esse livro. Então, ali eu retrato os filtros de programação. Então, é por isso que a humanidade fica 10 anos dentro da escola. 10 anos dentro da escola, sair de lá para ser o quê? Um trabalhador? Não estudou nada, né? Só foi programado, porque quando você começa a estudar, eu sim, hoje estou há 10 anos na busca do autoconhecimento. Mas sim, me destravou demais, por isso que vocês estão me vendo aqui, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu tenho minhas mentorias aí também presenciais, meu livro, por isso que eu tenho meu álbum digital, né? Música, porque eu destravei. Mas por quê? Porque eu fui buscar conhecimento. Agora, o conhecimento do sistema, o MEC, é para você realmente ser programado para ser um escravo, um trabalhador, um consumidor, não para ser um produtor. Produtor, nós já temos tudo, que é o éter, a energia de Deus, a energia divina. A gente tem toda a matéria-prima. Fala aí, vixe! Fala aí só para mim aqui, ó. Aí, legal, ali, ó, o Paulo. É Paulo, abração, Paulo. Obrigado por estar na live aí, lindão. Tamo junto. Quem que é a outra pessoa que tá aí? Também dá um oizinho. Se apresenta aí, vai concorrer ao livro aí também. Então, é isso, meus queridos, autoimagem. A gente é bloqueado, a gente não se enxerga, mas esse é o grande segredo. Eu tenho um vídeo também no canal que fala sobre o ser triuno. A gente fala muito isso também nas mentorias, porque tem que entender a diferença entre corpo, espírito e alma. O corpo é maravilhoso, a gente tem que cuidar, a gente precisa dele para transmutação. Uma outra doideira também aí, né, que eu vou fazer uma live depois, que não é para morrer, é para transmutar. Essa é a loucura, né? Jesus não morreu, Jesus transmutou. Por isso que ele estava lá translúcido lá no templo e o Tomé pirou, né? O processo de transmutação é você levar o teu corpo no nível de energia a mais energia do que matéria. Por isso que Jesus andava sobre as águas e fazia tudo aquela doideira lá, né? Então, esse é o grande segredo, né? Autoimagem, entender que você é imagem e semelhança. Quando você entende isso aí, acabou, né? Entendeu? Ressignifica o bloqueio, sabe que pessoas, né? Os amiguinhos da rua, tava lá brincando na rua, né? Pronto, né? Ô, feião, ô, seu gordo, ô, seu magrelo, ô, seu dentuço, ô, seu orelhudo, ô, seu baixinho, pronto. Você vai acreditando naquilo ali, né? Criancinha brincando, infelizmente não tem pais para treinados em casa, chegar o filho e aí, como é que foi teu dia, filho? Como é que foi lá? Brincou? Pai, meus amiguinhos falaram que eu sou isso, isso e aquilo. Não, peraí. Não, jamais. Eu tô falando que você é imagem e semelhança, filho. Você é maravilhoso, você é lindo, você é belo. E aí, né, como infelizmente não tivemos pais para nos treinar dessa forma, então a gente acaba caindo na armadilha dos bloqueios emocionais inconscientes, né? Então, esse é o grande problema. Então, você precisa ressignificar isso aí, entender que você é imagem e semelhança. Cris, como é que eu faço para realmente gravar isso na minha cabeça? 1000 vezes Gênesis 1:26. Isso aí, não, então, quem está mais aí? Tem mais um aí. Legal, legal, mas essa vai dar boa, vai dar boa. Mas que legal, vamos dar um jeito sim, tá, querido? Vamos dar um jeito sim, tá, Paulo? Beleza? Então é isso. Ressignifica ler Gênesis 1:26 1000 vezes, né? Nós somos um homem à nossa imagem e semelhança. Acabou. A galera não acredita. É Deus falando, né? Pergunta para o religioso. Quem que está falando na Bíblia? É Deus, mas ele não acredita. Ele só fala, mas ele não vive. Esse é o problema, tá? Só falar. As pessoas só falam, mas não vivem. Porque a partir do momento
e você realmente começar a ser imagem e semelhança, a tua vida se transforma de um jeito que não tem mais como voltar, é a transformação, né? Você se transforma realmente na tua identidade, na tua essência, no teu propósito realmente, né? Naquilo que realmente qual que é o verdadeiro propósito da humanidade, Paulo? Paulo, tá aí, ó, do livro. Vai ser teu, Paulo. Qual que é o real propósito da humanidade, Paulo? É experienciar a vida, evoluir aqui e contribuir uns com os outros para causar uma transformação positiva na vida do teu semelhante. E com isso, tudo vos demais lhe será acrescentado de forma natural. Esse é o segredo. E aí, Paulo, você já está fazendo isso? Já está multiplicando os talentos? Fala aí para mim, vou tomar um golinho d'água aqui. E já vamos falar do próximo bloqueio. Olha a moto passando aí, meu. Paulo, tá dando para ouvir aí? Tá legal? Porque eu tô só no microfone da webcam. Eu não cheguei a ligar meu fone ou outro microfone ali. Mas legal, lindão. Ó, fala aí, Paulo. Já tá multiplicando o talento? Já tá servindo semelhante? Já tá destravando gente? Esse é o segredo, irmão. A gente não pode só ficar com esse conhecimento. A gente tem que multiplicar o talento, né? Então, autoimagem. Ressignifica, entenda que se foi bloqueado inconsciente, o famoso bullying. Você é o ser triuno, né? Que a gente começou falando ali. Corpo é a biotecnologia, o espírito é a energia que transita dentro desse corpo, né? Que é a parte, a imagem e semelhança, aí que está o segredo, né? E a alma é uma frequência, né? É o éter, a energia da vida que a gente recebe todo dia, por isso que a gente está vivo, a galera não entende isso. Aonde que você está ligado aí? Qual tomada que você está ligado? Não dá, você recebe através do cérebro, que é um computador quântico, é o nosso roteador, recebe essa energia. A galera não entende isso. Isso é uma loucura. Esse conhecimento aí é oculto que eu fui fuçar há anos para encontrar. Estou entregando aqui, Paulo, para você que você merece. É isso, evoluir e ajudar os outros. Isso aí, lindão. Legal, cara. Entendeu, Paulo? Então é isso. Entenda, bloqueio de autoimagem. Sem querer, querendo, fomos bloqueados pelos amiguinhos bloqueados. Não tivemos pais para nos treinar, mas a gente precisa olhar na esfera espiritual, que somos imagem e semelhança. E então você ressignifica esse bloqueio e agora entende que você realmente é um Deus em potencial aqui na Terra, uma parte de Deus. É isso que a galera não entende, o religioso não entende. Ah, mas eu não sou Deus, ele tem esse bloqueio que é um outro bloqueio de não merecimento. Ele não merece isso, né? Não, isso não é para mim. Daí ele fala que não, Deus é Deus, eu não sou nada, né? Infelizmente, né, Paulo, tu deve saber já que o sistema está infiltrado nas religiões, infelizmente. É triste, eu também já participei de muitas placas de igreja até entender que a igreja somos nós. Ela tem duas pernas e se move pela terra. E tem que propagar o conhecimento. Senão vira monumento. Você fica parado. Então, isso que a galera entende. A igreja seria o que acontece depois que você sai de lá. Mas a galera sai lá, sai depois, todo mundo quieto, ninguém conversa. É só o padre que fala ou só o pastor que fala, ninguém argumenta. Na época de Jesus, era nas casas, todo mundo falava. Era uma ceia. Tem esse negócio de ficar um atrás do outro. Ceia é padronização, né? Então, muito bem, vamos falar do próximo bloqueio aqui, que é incapacidade. Incapacidade. Bloqueio de incapacidade. Então, aí você não se enxerga como imagem e semelhança. Como é que você vai ser capaz de vir para a internet, se expor, assim, ó, perder, né, essa vergonha, que a autoimagem também é a vergonha, né? Tenha vergonha de não cumprir nenhum propósito na Terra. Que a hora que você chegar lá na frente lá dos reis, da galera, para acertar os talentos que colocaram na tua mão, aí vai dar treta. Aí vai ter um momento de vergonha, né? Então, incapacidade. A pessoa se sente incapaz, porque, é claro, ela acha que realmente é um escravo, foi programado para ser um escravo, né, para não governar. E aí ela não se enxerga como imagem e semelhança, ela só olha para os, vamos dizer assim, imperfeições não tão relevantes, né, que as pessoas introjetaram na cabeça dela. E tá chegando aí, dá um oi. Aí tem mais um aí, Paulo. Aí, ó, estamos falando sobre bloqueios emocionais, falamos sobre autoimagem, visão distorcida sobre você mesmo, e agora estamos falando sobre incapacidade. O bloqueio de autoimagem é quando a pessoa não se reconhece como imagem e semelhança. Então, incapacidade, quando você não se enxerga como uma parte de Deus aqui na Terra, ferrou. Como, né? Se sente incapaz. Não consegue fazer nada, não consegue trazer os teus sonhos, os teus projetos, seja para a internet, ou seja no off, mas de qualquer forma você vai ter que se expor, que é um dos principais bloqueios, o último bloqueio a gente vai falar.
sobre exposição, esse é um bloqueio terrível, terrível, né? E porque a gente é bloqueado, e é inconscientemente, né? Então, onde é que a gente se torna, né, incapaz, né? É muito peculiar acontecer isso dentro da própria casa, né? Quando a criança ali, 0 a 7 anos, ainda o primeiro ciclo de bloqueio poderoso, que é o inconsciente mesmo, né? Que não consegue lembrar, que o adulto não consegue lembrar. Por que ele não se expõe? Por que ele não se enxerga com imagem e semelhança? Por que ele é incapaz, né? Porque é o bloqueio inconsciente. Então, a criancinha tá lá, vai ajudar a mamãe a secar a louça, derrubou o prato, quebrou o prato. Pronto, se a mãe, que 95% da terra é bloqueado, né? Os pais sem sabedoria, em vez de falar, opa, não, calma, filho, isso acontece. Não tem problema nenhum, obrigado por estar me ajudando aqui, você é perfeito. Você é muito eficiente, você ajuda a mamãe, você ajuda o papai. Não, né? Os pais tudo doideiro, estressado, escravo também a semana inteira. Né? Não multiplica o talento, não entende de bloqueio emocional. O que a pessoa faz? Lá, entrei aqui pela outra conta, entendo Cristiano Assis para te dar uma força maior, sou mesmo espirituoso. Ah, tá, legal, lindão, obrigado, valeu, olha aqui, olha, gratidão, esse cara é demais, gratidão mesmo, olha, o cara já está servindo, gratidão mesmo, né? E então é isso, né, Paulo, a pessoa lá, né, a criancinha derrubou o prato, né? Aí, como né, nossos pais não são preparados para isso, não entendem bloqueio emocional, a pessoa pira, né? A mãe ou o pai lá pira. Vai, sai daqui, você não sabe fazer nada. Você é um incapaz. Você só faz tudo errado, sai daqui. Pronto. Bloqueou a criança lá de incapacidade, porque o nosso bloqueio acontece porque a gente aceita eles de pessoas, principalmente que têm autoridade sobre a gente, Paulo, entende? Então, quem são primeiro? Nossos pais, né? Então, a gente, imagina meu pai, minha mãe, que eu amo, que eu admiro, desde criancinha, falar que eu não sei fazer nada. Pronto. Bloqueio de incapacidade ativado com sucesso. A pessoa começa a se sentir incapaz, né? E agora, por quê? Porque meu pai falou, minha mãe falou que eu não sei fazer nada direito. Então, né? O bloqueio de incapacidade ativado com sucesso. E como é que ressignifica isso? Entendendo primeiro que você é mais semelhança e pode fazer tudo. E, claro, agora depois de adulto, a gente faz um rebirth, né? Que é voltar no tempo, a gente faz isso, tenta as mentorias lá para voltar para o aluno, vai caçando, até chegar. Putz, chegou lá. Eu falo isso do prato, que é muito peculiar, é muito fácil de prato, louça, né? Seja o que for. Sempre, né? A gente lembra que sempre ganhava esses xingamentos e tal quando quebrava alguma louça. Então, é muito fácil de resgatar. Daí, quando o mentorado resgata, aí a gente pega lá, fecha aquela janela lá e a pessoa entende que era só um bloqueio, é aquilo, e realmente o nosso cérebro ele é muito inteligente, só que ele controla a favor sem querer querendo. Ele ativou esse bloqueio lá, opa, eu não vou deixar mais o Cristiano fazer alguma coisa impossível, né? Que vir aqui, aparecer na internet, vir trazer o chamado, porque não, senão ele é um incapaz, eu vou proteger ele. Nosso cérebro quer proteger a gente, só que sem querer, querendo, ele não está nos protegendo, né? Está roubando a nossa vida, de fato, né, através dos bloqueios emocionais, roubando o nosso propósito, a nossa missão, né, o nosso compromisso, né? Então, esse é o segredo. E agora, então, esse é o bloqueio de incapacidade. Então, precisa ressignificar, entender que você é um Deus e é capaz de tudo, né? Você precisa entender que você tem todos os dons naturais, tudo que precisa para realmente fazer acontecer, fazer as coisas, colocar as coisas em ordem, entender que isso não foi um bloqueio inconsciente que os seus pais, por não saber do bloqueio emocional, acabaram trazendo para você também, né? E aí, Paulo, alguma pergunta aí, Paulo? Tá ouvindo bem aí? Você prontifica? Eita, tá gostando? E aí? Dá mais um oi aí, Paulo. Vai ganhar um livro. O Paulo vai ganhar um livro. Aê! Fala aí, Paulo. Eu vou ganhar. Já é? Isso. Então, muito bem. Falamos do bloqueio de autoimagem e incapacidade, né? E agora vamos falar aqui de mais um bloqueio terrível também, que é necessidade de aprovação. Vamos abreviar aqui, ó.
Meio aqui, ó. Necessidade de aprovação, Paulo. Não aí, Paulo. Entendeu? Autoimagem, capacidade. Alguma dúvida ali, Paulo? Quer se prontificar? Eita, eu já ganhei ali, pois é verdade, já ganhou mesmo. De qualquer jeito vai ser teu livro. É isso aí. Vou dar um livro especial para ti, Paulo. Tá bom? Dá um livro especial para ti. Pode deixar, depois ali tu me passa o teu e-mail, né? Tu é merecedor. Aí, demais mesmo. Comemora aí, Paulo. O Despertar da Matrix e os Ensinamentos Ocultos da Humanidade. Poderoso. Poderoso esse livro aí. Poderosíssimo, né? Então, chegou mais alguém aí? Dá um oi, se prontifica. Live Bloqueios Emocionais, já falando sobre autoimagem. Uma visão distorcida que nós temos de nós mesmos pelo que os outros falaram da gente, né? A gente acredita no que as outras pessoas falaram. E não acredita o que está escrito lá há milênios, né? Que você é imagem e semelhança. Né? As pessoas se vê pelos seus, digamos assim, imperfeições físicas, né? E isso é bloqueado lá quando a gente é criança, né? O famoso bullying. Incapacidade, aí quando você não se reconhece como imagem e semelhança, você se sente uma pessoa incapaz e é bloqueado dentro de casa também, né? Quando vai fazer alguma atividade e teu pai te repreende, fala que você não tem, faz tudo errado, que você é incapaz, e com isso você acaba ativando esse bloqueio de incapacidade. E agora a gente vai para a necessidade de aprovação. O que é esse bloqueio? Quando a gente é criança, tudo bem, é ótimo. A gente precisa... Aí, Paulo, show de bola. Isso aí, já é, Paulo. Se Deus já falou, já é. Uma das minhas composições do álbum Despertar. Se Deus já falou, já é. Se Ele já mostrou, já é. Se Ele já te deu a visão, a provisão, vem com o seu agir. Aí, esse é o segredo, tem que agir, sair do lugar, né? Então, entenda, bloqueio de necessidade de aprovação. Quando a gente é criança, é muito bom. Nossos pais cuidam da gente, né? Para a gente não se jogar num penhasco, que a gente é bem doidinho, não tem noção, né? Para ir na casa do amiguinho, para fazer qualquer coisa, a gente precisa da aprovação dos nossos pais. E é maravilhoso, muito bom. Só que, como a gente não é treinado, então quando a gente chega na vida adulta, dos 18 a 21 anos, a gente precisa sempre... A gente acredita que precisa da aprovação dos nossos pais para começar um projeto, seja na internet, seja no off, né? Seja vender algum produto, algum serviço, algum acesso, como aconteceu comigo, né? Eu venho de um lar, né, de pessoas totalmente alienadas, bloqueadas, sempre vai ter uma ovelha negra na família, né, Paulo? O José do Egito, o José do Egito, lembra? Sempre vai ter, né, que é a ovelha negra, que é diferente, que é o dimensional, são espíritos normalmente em famílias que precisam quebrar um ciclo de programação ferrado mesmo, seja de escassez, seja de falta de propósito. A minha família é totalmente escassa, falta de propósito, né? Eu que sou o cara que está vindo aí com uma nova visão aí de falar, de multiplicar os talentos, então imagina, né, como é que é, né? Então, imagina eu lá, né, eu deixei um emprego, o último emprego meu era gestor de uma empresa, tinha um salário razoável, só que não tinha vida, não tinha paz, era um escravo, uma loucura, né? E eu já estava meio ligado, já estava despertando, já estava desperto. Mas então, imagina um salário de mais de 5 mil reais, quase 10 mil reais, de repente, depende do mês, né? Quanto mais o escravo trabalhava. E aí, imagina eu agora ir lá pedir a aprovação para o meu pai, hoje um aposentado, o senhor, infelizmente, que não cumpriu nenhum propósito, né? Meus pais, simplesmente aposentados. Né? A aposentadoria é uma recompensa que o sistema te dá por você nunca ter cumprido nenhum propósito, nunca ter ajudado eles, nunca ter incomodado eles, né? Ah, não, esse foi escravo, não incomodou nós, deixou no nosso sistema, então vamos dar uma aposentadoria só para ele terminar de morrer. Agora quem incomoda eles, e aí sistema, quem incomoda eles fica meio cabreiro, né? Só que daí a gente governa sobre todas as coisas, a gente aprende a fazer dinheiro, esse é o segredo. Quando você desperta, vence os bloqueios emocionais, você começa a multiplicar seu talento para servir teu semelhante, cria produtos, serviços de acesso, mentorias, livros, né? Álbuns digitais, e com isso você serve as pessoas, e com isso as pessoas te dão dinheiro em troca. Esse é o segredo de multiplicar os talentos. É isso que 95% da Terra ainda não sabe, mas você que está na live aí, está aprendendo e já destravou, né? Eu sou o ovelha negra da minha família, meus pais são PJ, eu sou o único que não tem... Que benção, irmão, você não é o único, é eu, você e Jesus. Jesus não tinha religião também. A religião é a criação do sistema, né? Eles tiveram que
criar as religiões, se integrar a todo esse sistema aí, que a religião, infelizmente, é o maior nível de controle, né? Porque através do medo, culpa e condenação. A galera vai para a igreja por causa disso, senão vai para o inferno. É como se Deus tivesse um livrinho de chamada lá, Paulo. Ó. Hoje o Paulo veio, hoje o Cris veio, então tá tudo certo. É uma loucura. A galera só vai por causa do medo, culpa e condenação. Eu sei, já fui em várias placas de igreja. Você está lá, né, não consegue se concentrar, criança gritando, pessoas com decote exagerados, né, uma loucura, um com perfume mais forte, você não aguenta. E já está pensando lá na carne para assar, a mulher já está pensando na maionese para fazer. Não se concentra. Porque o verdadeiro culto é dentro de casa. Se quiser ir dar um rolê de vez em quando só para ver, de boa, mas o verdadeiro culto, a verdadeira igreja é dentro de casa. Esse é o grande segredo, né, Paulo? Então nós já estamos destravados. Paulo já é. E aí, imagina eu, Paulo, lá pedir a aprovação para o meu pai. Lá, pai, então agora vou deixar meu salário de quase 10 mil, tá? Porque eu descobri que eu sou diferente, eu não sou daqui, eu estou em compromisso, eu tenho que destravar a humanidade aí, com isso eu tenho meus conteúdos na internet, e eu tenho um método chamado método DIP, dons, identidade e propósito, e eu vou destravar as pessoas, tá bom, pai? Imagina o que meu pai ia falar, Paulo, né? Primeiro milionário da minha família, está feito, já é. Isso aí, Paulo, já é. Parabéns, cara. Tá destravadão já. Já tá mais de meio caminho andado, né? Isso aí. Agora é só, né, começar a multiplicar esse talento, trazer o teu conhecimento, transformar o teu conhecimento em um método. É isso que eu ensino para os mentorados, Paulo. Além de ajudar eles, né, a gente fica no método DIP, a gente fica 30 dias, 3 vezes por semana desbloqueando, destravando, né? A gente se encontra. E daí a gente consegue traçar, né, tracejar já um plano de carreira para o mentorado. A gente pega as expertise dele e conseguimos modelar, eu consigo dar toda a estrutura. Tem umas pessoas, a gente tem, né, agência que trabalha com a gente, né, tem todo o know-how, então a gente já consegue fazer um plano de carreira para o mentorado. É isso aí. E é uma lógica, Paulo. Paulo, como é que faz R$1 milhão? Vamos rapidinho aqui, vamos sair um pouquinho daqui. Eu li esse livro do Pablo Marçal, né, demais, como eu já falei, é um dos meus mentores, eu amo demais a vida dele. Destrava demais em bloqueio emocional, Pablo. E como é que faz R$1 milhão, Paulo? Você precisa de um produto, de um serviço, de um acesso de R$1.000 e multiplicar isso aí para 1.000 pessoas. Cara, hoje com a internet isso aí é assim, cara, né? E, então esse é o grande segredo, a semente do milhão é R$1.000, né? Mas você precisa trazer um valor, né? Um produto, um serviço, um acesso, seja ele digital, seja ele físico, e servir as pessoas. Lembra lá do propósito, do real propósito da humanidade? Servir o teu semelhante para causar uma transformação positiva na vida dele. Esse é o segredo, né? Então, daí, voltando lá no papito, imagina eu pedir pro pai, né? Ele ia falar, você é louco, né? Não, faça isso, vai morrer da fome, vai morar embaixo da ponte. Meu, você ganha quase 10 mil. Tem gente que eu sei e tá parando aí, gestores, trabalhando comigo, ia parar em clínica lá para tomar remédio lá, porque já estava ficando louco, já estava se torcendo tudo de emocional. Né? Tem pessoas que, por R$10 mil, bota o peito na frente de uma empresa. E não entende que ele é o próprio produtor, né? Ele tem toda a matéria-prima divina. Né? Imagina, Deus dá todo dia o éter para o ser. Todo dia o éter. Você é de São Paulo? Não, resido em São Paulo. Não, eu sou de Joinville, Santa Catarina, mas eu sou natural do Paraná. Mas aqui já em Joinville, Santa Catarina, já estamos aí mais de 15 anos, eu acho, uns 15 anos aí. Então, aí já estamos há um bom tempo já, meus familiares já moravam para cá, meus tios, então a gente acabou sendo os últimos a vir para cá, né? Para trabalhar. Para trabalhar, escravo, ó a programação, eu lembro certinho. Não, vamos lá, que lá tem bastante serviço. Que dó dos meus pais, né? Tem que perdoar eles, porque eles não sabiam o que faziam, né? Bloqueados, sem propósito, não sabe nada sobre o sistema, não sabe nada sobre os donos do mundo, né? Então, viemos aqui para trabalhar. Aí o que eu vou fazer? Trabalhar onde meu primo trabalhava. Primeiro, metalúrgica, aí fui fazer faculdade para ser um gestor, depois trabalhei em um grande restaurante aqui da minha região, aqui, como gestor de equipe, e também me ajudou demais com eventos, né? Eventos que eu falava para 500, 600 mil pessoas, me ajudou demais a desbloquear, né? E enquanto isso eu estava fazendo alguns atendimentos no off, né? Desbloqueando pessoas, próprios colegas de trabalho também.
E agora a gente está vindo com força total para a internet, porque esse é o segredo, né? Para atingir mais pessoas, para prosperar. Ajuda mais pessoas e prospera também. E, além do mais, trabalhar em casa, né? O conforto, você está aqui tranquilo, de boa, né? Agora você sai daqui, você vai comer alguma coisa, toma um banho, está com a família, está com o filho, meu filhinho de 2 anos. Então, é outra coisa, né, Paulo? É isso que eu quero para ti também, Paulo. Vamos destravar isso aí, tá? Vamos trazer todo esse conhecimento para a internet, deixa eu te ajudar. Você precisa, vamos transformar isso em uma mentoria, né? Tá? Trazer todo o teu conhecimento, teu know-how, transformar em uma mentoria, daí vence os bloqueios emocionais, da autoimagem, aí fica bem mais fácil. A gente vai falar depois ali, vamos falar de mais um bloqueio só, tá bom? E daí a gente dá mais uma transitada aqui por cima, né? Fala, tem um primo meu morando aqui aí em Santa Catarina. Quando eu for visitar ele, eu vou te avisar para te conhecer pessoalmente. Fazemos, claro, com certeza. Vamos lá tomar um café ali no restaurante Rudinick aqui, onde eu era gestor ali demais. Conheço toda a galera. A gente toma um cafezão lá da hora, Paulo, vai conversar. Vamos sim, vamos encontrar. Esse é o segredo, conhecer pessoas. Fazer esse networking. Cara, é raro achar. Olha, eu estou entregando aqui, Paulo, você sabe? Conteúdo de mentoria, que meus mentorados investem, né, gente? E estou entregando aqui de coração, porque eu não consigo não entregar. Eu não consigo, é natural para mim. Eu estou entregando aqui. Só que, claro, dentro da mentoria a gente grita, eu falo um pouco mais pesado com os caras, para eles trabalhar. Os caras vêm com nhenhenhé. Eu falo, não, cara, tá viajando, vamos lá. Eu pego um pouco mais pesado, né? Para que realmente tem que destravar. Como é que acorda quem está dormindo, Paulo? Me diz aí. Tem que chacoalhar. Fica só no nhenhenhé. Por isso que, infelizmente, a psicologia está defasada. Né? Deixa eu perguntar para ti, Paulo. Jesus fez psicologia? Não, né? Vou fazer uma tosse. Me afoguei com a água. Ei, Paulo, responde. Jesus fez teologia? O acesso é online, cara. O homem acessava tudo online, né? Porque esse é o grande segredo, isso que ele falou, né? Que o reino de Deus está dentro de vós, que é o poder da gente receber, que é o Espírito, que é o poder da gente receber o éter, a energia da vida todos os dias. Quem tá chegando aí, chegou mais um aí, dá um oi, né? E já saiu? O Paulo, Jesus fez faculdade? Não, né? Então esse é o segredo. Você não precisa terceirizar a tua fé. Por isso que a primeira coisa que a gente desperta, a gente parte na igreja. Porque, cara, quando imagina, tá lá em Marcos, salvo engano, é Marcos ou Mateus? Acho que é Marcos. 10:34 lá. Vós sois deuses e farão obras maiores. Eu fui estudar teologia, Paulo, só para destravar. Agora, olhando para a teologia com uma visão destravada, assim, né? Uma visão, uma verdade, Cacá. Com uma visão mais desperta, né? Sem o medo da culpa, medo de condenação. Esse é o segredo, né? Aí eu fui estudar teologia só para isso, só para descobrir, né? Inclusive, Paulo, não sei se tu já leu, leia os principais livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É onde Jesus mais fala. Ele só tem doideira, porque a gente que está desperto, a gente entende tudo que Jesus está falando. Porque ele falava por parábolas, né? Então, a gente entende tudo. Então, quando ele fala que vós sois Deus e farão obras maiores, é porque ele não tinha Wi-Fi nas antigas, né? Ele tinha que ir lá no Monte Sinai falar, né? Ele sabia, né? Ele acessa todos os universos, todos os tempos. Então, ele não tinha Wi-Fi, não tinha o Instagram, o YouTube, né? Não tinha aqui. Então, ele sabia que nós faríamos obras maiores, né? Então, como é que você vai ir na igreja agora com uma mentalidade dessa? Como é que você desperta desse jeito? Vai ir escutar um padre que nunca casou falar de família. Olha a loucura. E o maluco sou eu, Paulo. Fala a verdade. Fala a verdade ou não? Fala. E o maluco sou eu, né? Ou tu vai ir numa igreja evangélica, eu já fui em várias igrejas evangélicas, para ir lá ouvir um pastor que vive de um salário da igreja, coitado. Vive numa escassez desgraçada, que não faz a principal coisa que Deus falou, governar sobre todas as coisas, que está lá em Gênesis 26. Como? Eu conheço religiosos aqui que saem nos finais de semana aqui com um terninho e gravata e não governam sobre uma casa, moram de aluguel, não governam sobre um carro. O que é isso, irmão? Que Deus estão servindo? E eu que sou maluco? Né, Paulo? E a gente que é louco? Então, ressignificando esse bloqueio, Paulo, Deus já te aprovou quando ele falou que é imagem e semelhança. Então, acabou. Você não precisa da aprovação de ninguém mais. Deus já te aprovou. E se precisar de mais alguém, eu já te aprovei também, porque todo ser desperto vai te aprovar, porque ele já sabe, já está vendo o que você está vendo, né? Agora, o alienado, o da Matrix, o bobo, né? A pessoa, infelizmente, né? O planetário que a gente fala,
ele jamais vai te aprovar, porque nem ele se enxerga. Como é que ele vai enxergar você se ele não vê nem poder nele? Se ele não se reconhece com imagem e semelhança, como é que ele vai falar para você que ele confia em você, que ele aprova você? Jamais, jamais. Só espere a aprovação de Deus, show de bola, tudo certo, né? E também de pessoas que já percorreram o caminho que você está para percorrer. Essas pessoas só vão falar assim, ó, bem por aí mesmo, Paulo, que é aí mesmo, pode vir que é assim mesmo, né? Então, esse é o grande segredo. Paulo, vamos falar de mais um bloqueio aqui, ó. Caraca, ó. Vamos falar aqui do... Cara, esse aqui é demais. Esse aqui, ó. Exposição. Exposição. Tá vendo ali, Paulo? Tá meio... Deixa eu dar uma levantada aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Exposição. Um outro bloqueio também, Paulo, que é o perfeccionismo. Não falamos aqui? O que é o perfeccionismo? Eu já venci esse bloqueio, por isso que eu estou fazendo... Não me preocupe com a minha letra, entendeu? Você está descendo o Rio Uruguai aqui, né? Então, esse segredo é mais um bloqueio de perfeccionismo. Tem que vencer esse bloqueio também, Paulo, para começar com as ferramentas que você tem, com o momento atual que você tem, entender que só existe o agora, o tempo, o agora, né? O Kairos, o tempo de Deus, né? Tem o Cronos, que é o tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Tem um vídeo desse no meu canal e top demais, para entender esses dois tempos, né? E então a gente só age, só planta no agora, só planta no tempo de Deus. Então tem que vencer o perfeccionismo para começar a plantar. Imagina, ó, eu estou muito feliz de você estar aqui. Estando você tiver 100 pessoas aqui, a energia mesma, a entrega, a galera que está transitando, que passaram uns ali, os caras não tem, você tem noção do que eu estou fazendo aqui, né? Estou entregando os bloquinhos em ouro aqui, cara, para destravar mesmo, porque eu não consigo não ser assim, né? Eu sou natural, imagem e semelhança, né? Já viu Jesus um dia lá? Não vou falar muito agora, porque só tem uma pessoa ali. Imagina Jesus fazendo isso, né? Jamais. É a frequência mesma, né? A parada está acontecendo, né? Estou vindo para o online agora, então a parada vai acontecer. Já aconteceu, né? As próximas lives a galera vai estar vindo, né? Então, beleza, ó. Bloqueio de exposição, Paulo. Para a gente fechar o pacote. É o mal da terra. É o mal da terra. O que é isso, né? E agora entendam, né? Inclusive, é bíblico, você não lembra o versículo agora. Caraca, Mateus, não lembro agora. O Eclesiástico, não lembro. Que é, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está lá, está tudo escrito, só que a galera não entende, não sabe qual que é o problema da humanidade. Interpretação de texto. Interpretação, ler é uma coisa, interpretar é outra. Quando você começa a interpretar, já é, né? Já é. Então, bloqueio de exposição. Esse é o bloqueio, é isso aqui que eu estou fazendo, me expondo, né? Trazendo meu propósito, meu chamado, que está muito ligado com a autoimagem, né? Que é a vergonha, né? Que a pessoa vê alguma imperfeição dela, né? Então, exposição. E tudo que é natural tem que se expor. Imagina se o sol, Paulo, não, o sol hoje não, estou com vergonha, não vou me expor. Estou com bloqueio emocional de exposição. Tudo que é natural se expõe. Só a humanidade que é artificial, 95% dela, nós somos os 5%, já somos diferentão, os 95% ainda não se expõem, né? Por isso, né, que troca o éter, a energia da vida todos os dias, deixa seus dons naturais, que são 4, vou falar, me lembra de falar dos dons naturais, Paulo, vou falar para te destravar também, tá? Então, deixa os dons naturais na cabeceira da cama para ser escravo de homens. Por quê? Porque não se reconhece. Porque a partir do momento que você realmente desperta e entende que você é um Deus em potencial aqui na Terra, acabou. É a transformação. A transformação é o parto. É como um parto. Eu acompanhei o parto do meu filho, né? E é uma transformação absurda. Não tem como colocar o ser de novo dentro. Quando você se transforma de fato, você vai buscando conhecimento, e você transborda. É igual uma caixa d'água. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você não consegue desver o que você já viu. Você não consegue mais ser o que já é, né? Eu costumo falar isso também. Não tem como não ser o que já é, tá entendendo? Né? Então, a Paulo, anota isso aqui, ó. Isso aqui, cara, é poderosíssimo. Isso aqui, ó, anota, coloca aí no teto do teu quarto aí para pirar. O preço da liberdade é a exposição, por um propósito de evolução para a humanidade. Estravou aí? O preço da liberdade é a exposição. Tudo que
tudo aquele que quiser brilhar na vida vai ter que se expor. Por isso, né, que os comediantes aí, os caras estão cumprindo o propósito, né? Estão fazendo a humanidade dar risada, né? Sorrir. É um propósito, trazer, mudar a frequência da humanidade, né? Ou o azul caneta lá, o caneta azul. Ó o cara. O cara se expôs, né? Ó, azul caneta, caneta azul. Cara, olha só, cara, que coisa, tipo, nada a ver, né? Mas traz uma alegria, contagia a galera, contagia a humanidade. Então, é um propósito. Trazer alegria para a humanidade, é um propósito também. Por isso que prospera. Aí o cara não tá nem, ele não tem esses bloqueio emocional. Tem espírito que realmente já é natural, ele vai já flui natural, ele já desbloqueia automático. Já tem espíritos que vão precisar, assim como eu precisei, vai precisar de alguém já mais assim, já para dar uma chacoalhada mesmo. Aí, cara, aí, Paulo, acorda aí. Sim, cara, você é um espírito, né? Um ser de imagem e semelhança. E está aqui para realmente cumprir um propósito, um compromisso nessa geração, né? Então, esse é o grande segredo. Paulo, tá aí ainda? Cadê o vivente? Aí. Isso, vamos se expor. Esse é o grande segredo. Não tá aparecendo um ali, mas tá aí, né, Paulão? Tá aí. Então, esse é o segredo, Paulo. Anotou ali, ó. O preço da liberdade é a exposição por um propósito de evolução para a humanidade. Entendeu isso aí, Paulo? O preço da liberdade. Principalmente, Paulo, a liberdade de tempo, cara. Sabe? Liberdade espiritual. Meu último emprego que eu tava, cara, Jesus. Cara, imagina tu ser líder de equipe, cara. Quer entender o que é ser um líder, né? Quer entender Jesus, vai ser um líder de equipe. Cara, é terrível. A humanidade é um ego, um egoísmo, um egocentrismo terrível. Se agrada um aqui hoje, desagrada o outro. Agrada um amanhã, desagrada dois, três. E sendo que são tudo coisas, necessidade da empresa. Nada que você quer. É uma necessidade da empresa. Você só como gestor, você tem que passar a missão, né? Só que você ajuda, aí as pessoas, né, eles esquecem que você ajudou, né? Então é terrível, cara, é terrível, né? Vocês têm essa liberdade geográfica, né? Hoje a internet nos proporciona para nós, mentores, o Caneta Azul, sim, tu viu? É isso lá no Marcel Cast, né? Entrevistou. Olha a energia do cara, é um espírito bom. Espírito bom, cara, e ó, tá prosperando até o Caneta Azul. Mas por quê? Eu respeito ele, o cara tá se expondo, ele tem personalidade, mas qual que é o ensinamento que ele tá deixando para nós? Que tem que se expor para realmente prosperar, né? Por quê? Porque é isso, é servir pessoas, esse é o grande segredo, né? Então precisamos aprender muito com o Caneta Azul, só de entender, né? Não, ele estava concorrendo ainda ali, não sei se é vereador ou deputado, alguma coisa ainda, né? Aí tinha umas entrevistas muito, muito engraçadas dele lá. O cara faz você dar risada. E o engraçado é que aquele mundo é o mundo dele. É demais, cara, demais, né? Foi demais. Então é isso, Paulo. Vai ter que se expor, né? O preço da liberdade é a exposição por um propósito. Entendeu isso, né, Paulo? Diz aí. O preço da liberdade é a exposição por um propósito de evolução para você primeiro, né? E depois automaticamente para o teu semelhante, que vai ser refletido, né? O propósito é um ver. Ele vem de Deus, bate na gente, a gente povoa aqui e volta nele. Retroalimenta, né? É um retroalimento. Tá? Legal, ó. E aí, Paulo, diz aí alguma pergunta? Entendeu, né? Então, como é que ressignifica esse bloqueio, né? Quando você entende que é imagem e semelhança, que é capaz de governar sobre tudo, que é um Deus em potencial, entende agora que Deus já te aprovou, eu também já te aprovei, e agora você, bora lá então, vamos se expor. E é isso aí, no começo vai de 1 em 1, ó, como estamos aqui, de 2 em 2, quando estava outra conta ali também, vai de 2 em 2, assim como o mestre falou, tem que começar, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E aí, Paulo, entendeu? Entendeu sim, legal, cara. E aí, me conta aí, Paulo, depois aí passa o contato aí, né, eu vou mandar o livro lá para ti. Tu já me segue lá no Instagram também, lá no Facebook, TikTok, não? Se não, tem meus links embaixo dos vídeos meus, tem o meu acesso, mas depois eu vou me dar um oi lá, ou me passa um e-mail, coloca no comentário o e-mail, WhatsApp, alguma coisa a gente conversa, para eu te mandar o download do livro, né?
E aí a gente já me segue lá nas mídias lá também, tá, Paulo? É legal, cara. Que massa. Cara, vai dar uma horinha aí já, olha só. Galera, tu aí, Paulo, curtiu? Paulo, tu vê, né, cara? A galera entrou um e outro aí, mas nem tinha noção do que eu tava falando aqui. Se o cara entendesse o que eu tava falando aqui, o cara saía destravadão. Acredito que deu para dar uma clareada aí legal, né, Paulo? De entender, cara, que isso é um bloqueio emocional inconsciente. Esse que é o problema. Esse é o problema. É inconsciente. E é de forma intencional. É por isso os filtros de programação do sistema. Sim, você de volta, claro, isso é mesmo. Não segue o outro ali. Vamos de dois em dois, né? De um em um, de dois em dois. E isso aí, me manda lá, me manda aí depois aí o teu. Ou vai nas minhas mídias lá, me manda por lá, ou manda, deixa aqui teu e-mail, né? Para eu fazer, como é que tá, para tu fazer o download. Vou mandar pro teu e-mail o livro para tu fazer o download daí, né? E a gente já troca uma ideia ali. Então, esses bloqueios emocionais é inconsciente, a galera não entende isso, não é ensinado isso aí, cara. Isso aí era pra gente saber já nas primeiras lições da escola, entender de bloqueio emocional. Porque governar sobre todas as coisas hoje, principalmente, é sobre as emoções. A humanidade está louca, a humanidade está sem propósito nenhum, está todo mundo só sobrevivendo, eles estão numa mentirada aí, estão mentindo um pro outro. Por isso que tu chega, eu sei, porque no último emprego lá, aí eu já despertão, pensa, cara, tudo desperto, destravado no nível que eu tô, né? Só, né, ainda segurando ali, porque era o salário razoável, né? Fazendo meus trabalhos externos. Mas chega um momento que você não aguenta mais. Imagina, chegava lá, daí, bom dia, como vai? Tudo bem? Ah, tô levando. Olha que merda, tô levando. Então, tipo, Deus te dá o éter, a energia da vida, e a pessoa, tô levando, né? Então, essa foi a live Bloqueios Emocionais. Chegou mais um aí, mas chegou no final. Falamos sobre bloqueios emocionais. Assista a reprise depois da live. Depois eu vou postar ela ali certinho. Paulo, alguma dúvida aí, cara? Posso ajudar em alguma coisa mais? Se precisar de ajuda, cara, deixa eu te ajudar para tu desbloquear, ser teu mentor, para a gente montar um plano de carreira para ti. Vamos ver o teu conteúdo, o teu conhecimento. E depois a parada da minha mentoria, assim, o mentorado modela, né? Eu libero, claro, para ele modelar o método DIP, porque ele recebe também o curso todo gravado, videoaulas. O mentorado recebe o curso em videoaulas, né? E tem um ano de acesso e ele assiste lá a videoaula, tá tudo gravadinho, bonitinho. E toda semana a gente se encontra 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, depende da disponibilidade do aluno também, e o grau de despertar. Tem gente que já 15 dias ali já está desperto, destravado, já está tocando terror. Então a gente monta um plano de carreira para ele. E aí ele modela tudo o método DIP e fica muito mais fácil, que é dentro do método DIP a gente fala, né, sobre bloqueios emocionais, os dons naturais, a identidade, propósito, transformar deserto em propósito, o ser triuno, falamos sobre as esferas mesmo, falamos sobre física quântica, mecânica quântica e espaço-tempo, né? Então, esse é uma transformação, você passa por um filtro de transformação, né? Paulo, e aí, alguma dúvida aí? Chamei no direct lá do Instagram, legal, depois te dou um oi lá, já te mandei isso, manda o teu e-mail lá, é para eu mandar para você lá daí o livro, porque tá na minha máquina aqui no PC, então eu já pego aqui e já mando direto, fica bem mais fácil, né, Paulo? E aí, alguma dúvida? Curtiu? Curtiu a live aí, Paulo? Da hora, cara, vamos começar a fazer live diretão aí, vamos incendiar esse lugar, Tá louco? Vamos sacudir o mundo. Ô, Paulo, tu conhece Dáquila lá? Já viu falar sobre Dáquila? Dáquila Pesquisas? Diz aí para mim. Vamos conversar mais um pouquinho aqui, daí vou encerrar também, ó, 9h17, foi bom demais. Isso aí dá um conteúdo, ó. Você me ajudou a prosperar, gratidão, ganhei um livro. Eu tenho conteúdo aí para fazer 10 vídeos agora, né? 10 conteúdos para o Instagram, pro YouTube, que daí a gente pega e recorta, né? Isso aí a gente recorta, a gente faz mix de conteúdo, né? E então aí, ó, tem conteúdo aí para fazer fazer no mínimo aí só, vai dar uns 4 vídeos, dá para eu fazer só desse conteúdo aqui que a gente, né? 4 conteúdos eu consigo estar fazendo pro YouTube. Aí, Paulo, alguma dúvida? Fala aí, queridão. Ressignificou a autoimagem, entendeu que é imagem e semelhança, né? Venceu esse bloqueio de incapacidade, necessidade de aprovação, ninguém precisa te aprovar mais. Não ouvi falar. Ah, tá, não ouviu falar de Dáquila, né? Legal, cara. Dáquila Pesquisas
É um ecossistema, né, como o nosso presidente, o Urandir Fernandes de Oliveira, que está mais de 30 anos aí, cara, e o cara é um escolhido, né? Fica lá em Corguinhas, Mato Grosso do Sul, né? Contigo dá para falar real, tu é um cara desperto, então vou te passar também depois tu conhecer um pouco de Dáquila, então eles estão em parceria direto com os seres dimensionais, né? E graças a Dáquila, né? Graças aos seres que trouxeram esse conhecimento, porque o conhecimento realmente está oculto. 95% da humanidade está dormindo, porque não tem como saber mesmo. O sistema bloqueou todas as fontes de informação. Na educação, na religião, na mídia, no sistema governamental, tudo, está tudo bloqueado. Se não viu uma força externa, né, para realmente se conectar, eles sempre estiveram aqui, sempre. Jesus nunca foi, sempre deixou a frequência. E de tempos em tempos ele se apresenta com avatares diferentes, né? Já viu essa doideira, Paulo? Então, de tempos em tempos, Jesus se apresenta aí com avatares diferentes, mas a frequência é crística. Não é Cristo que era só um cara, é a energia crística. Esse é o grande segredo. Então, de tempos em tempos, eles precisam encontrar pessoas aí que têm uma atividade cerebral alta para conseguir manter contato, né? Físicos e verbais. Acontece lá em breve. Estou indo para lá, Paulo, em Mato Grosso, Corguinhos, cara, para fazer uns treinamentos a mais lá, desbloquear mais algumas coisas e também ver, né? Lá baixa as naves passam lá, as naves, o GNA, as naves mãe, passa tudo lá, né? Tá tudo lá. Por quê? Porque lá é o polo magnético 19 Sul que tem mais fácil abrir portais dimensionais lá, por isso que os seres conseguem se apresentar lá com mais frequência, né? Então, em breve, estou indo para lá também, Dáquila, eu quero ter minhas experiências lá, né? Para realmente, que é demais, é o nosso parque de diversão. Dáquila é a Disney do desperto, do ser dimensional. Imagina lá, a gente vê as naves, os fenômenos, as conversações, né? Participar de treinamento, só a gente desperta lá, Paulo, imagina, que doideira. Só a gente desperta. O tipo que a gente tá falando aqui é de boa, entendeu? Só a gente desperta lá, cara. Legal, queridão. Paulo, alguma dúvida aí, cara? Alguma dúvida aí? Eu vou estar encerrando aí também para comer alguma coisinha. A propósito cumprido com sucesso. Acabei de dar meu dízimo. Você também me deu o teu dízimo, né? Que é a tua atenção. O verdadeiro dízimo, Paulo, presta atenção que isso aí destrava. Caraca, mano. O verdadeiro dízimo é você dar energia e atenção para o teu semelhante. Esse é o verdadeiro dízimo. E é só 10% mesmo. 10% tá bom. Mas energia, tá entendendo? Por exemplo, aqui eu tô te dando energia, trazendo para ti conteúdos de mentoria. Você me deu energia, ficou me assistindo, né? Aí você pode sair desbloqueado, faz o método DIP, a gente monta um plano de carreira para ti, daqui a pouco começa a dar mentoria, fazer live, criar mentoria, desbloquear a gente. Olha que doideira, tá entendendo? Então, esse é o verdadeiro dízimo. Meu dízimo, eu dou dízimo todo dia dou dízimo a rolê. Os meus conteúdos da internet aí já era, tá pago. É isso que é o verdadeiro dízimo. Não os 10% da pessoa lá, 10% de energia. O verdadeiro Deus, que é um casal criador, nem opera na frequência de dinheiro. Isso aí é coisa do homem. A única coisa que Deus quer é que ele realmente sente, opa, foi ligadinho alguma coisa lá. É energia, porque nosso parceirão lá, destravadão também, Nikola Tesla, já falou que tudo é energia. Legal, Paulão? Alguma dúvida? Diz aí, cara. Aí a gente vai encerrando daí, cara, para eu ir lá comer um pouquinho. Vou até dizer aqui, obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Vou até escrever aqui, vai ficar registrado pela atenção, meu querido. Meu querido. Isso, aí, fazer uma carinha aqui. Show de bola. Muito bom. Obrigado, Paulo, pela atenção, meu querido. Tem uma pergunta, qual a opinião sobre o dízimo que as igrejas... eu acabei de falar, né? Olha só, mano, eu tava falando... Tu ouviu que eu falei sobre o dízimo, né? Bem na hora que eu tava falando. Olha que conexão, mano. Eu não tinha visto aqui a pergunta. Mas tu ouviu que eu falei do dízimo, né? Que o verdadeiro dízimo é o 10% de energia. Tu ouviu a explicação ali? Se não, eu explico de novo. Só me diz aí. Acho que a hora que eu tava falando também, né? Tu pensou nisso. Tu é destravado, né? Já conectou. Tu ouviu a explicação ali, Paulo? Que eu falei do 10% de energia, que é servir o teu semelhante, assim como eu tô fazendo para você e você tá fazendo para mim. Eu tô te dando atenção e você tá me dando atenção. É energia e atenção, o verdadeiro dízimo. Energia e atenção.
Servir o semelhante. Que seja 10%, né? De tempo que você gasta para ir lá conversar com uma pessoa, né? Ajudando a pessoa a aumentar a vibração. Estou aqui prestando atenção. Tá. Vamos lá então, né? Lembra do verdadeiro dízimo é a energia que você serve para o teu semelhante. Não tem nada a ver com dinheiro no reino, nem opera nessa frequência. Porque, né, como o Nikola Tesla falou, tudo é energia, né? Então, Deus só reconhece energia. Então, você vai lá, estamos aqui, eu estou te dando o dízimo, você também. O nosso dízimo hoje está tudo certo, né? Eu já dei dízimo pra cacete na internet, aí afora aí, quem pegar o conteúdo, a galera não entende. É que depende o nível do espírito. Tem hora que o espírito, ele é o grau do espírito, se ele está preparado para ouvir aquilo, né? Às vezes ele não está preparado ainda no grau de despertar espiritual dele, que é uma escala, mas que nem tu, que já está destravado, chega aí já entende, né? O recado, por isso que eu estou bloqueado, não consigo fazer isso e aquilo, por causa disso, autoimagem, né? Incapacidade. Então, o espírito aqui, né, que já está mais evoluído, já consegue pegar assim, rapidinho já destrava, né? Rapidinho já destrava. Então, o verdadeiro dízimo é servir o semelhante, o dia já foi abolido no tempo do Novo Testamento, é isso, junto com o guardar o sábado e assim por diante, exatamente. E então é falta de informação, né? E o conhecimento já está há mais de 50 anos defasado, não tem reformulação, porque não pode, né? O sistema não quer que ele reformule o conhecimento, não, deixa assim, tá louco? Imagina, se a gente realmente a Terra acessar o verdadeiro conhecimento, o que liberta, não que escraviza. Os verdadeiros ensinamentos de Jesus, Emmanuel, tá tudo manipulado. Mas só com o que não tá tão claro, né? Mas só com o que você lê ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, que você lê com uma mente já desperta, consegue entender as parábolas ali que estão faladas, a explicação. Igual pra gente encerrar aqui, Paulo, já ouviu lá da... Cara, esse é Mateus, eu tenho marcado aqui, não sei se é Mateus, cara. Pensa no ensinamento de... Aqui, ó. Vou achar que isso é doideira. Marcos 8, 22, 26. Marcos 8, 22, 26 retrata a passagem lá que Jesus entrou na aldeia para tirar o cego da aldeia para curar. Já ouviu isso aí, Paulo? Eu sei que é ter seus avisados que está aqui na descrição. É isso mesmo, é comigo mesmo. Ou eu ou minha esposa, às vezes, na minha ajuda também, né? Mas normalmente é comigo, né? Isso mesmo, pode chamar lá, Paulo. Pô, já viu essa passagem lá, Paulo, de Marcos 8, 22, 26, que Jesus teve que entrar na aldeia para tirar o cego? Então, esse é o segredo. O que está acontecendo com a humanidade? Ela não tem conhecimento. Então, o que Jesus entrou na aldeia para tirar o cego? Por que não curou o cego dentro da aldeia? Por causa da frequência do lugar. Porque o Jesus entende os paranauês, sabe, né, como é que funciona o espaço-tempo, e, né, física quântica, mecânica quântica, o homem apurado. Então, ele sabia que chegou naquele lugar lá, né, os 5 sentidos da alma já falou, né, que é a psicometria. Tem um vídeo meu muito top aí também, Paulo, os 15 sentidos do ser, não é só 5, nós somos mentira para nós. Nós tem ainda os 5 sentidos do espírito e os 5 sentidos da alma. Então, a psicometria é a habilidade, né, o sentido da alma, né, de sentir o famoso lugar carregado. Cheguei nesse lugar aqui também é carregado. Nós, despertos, a gente sente com muita frequência isso aí, né? Então, Jesus, já destravado na psicometria, chegou na aldeia lá e falou: meu Deus, aqui não dá para fazer nada, vamos sair daqui. Tirou o cego da aldeia para curar o cego. Por quê? O que quer dizer essa parábola, né? Se você agora entendendo, né? Que o lugar que você está, seja a empresa, amigos, está te cegando o teu propósito, a tua missão. Né? Está cegando, o bloqueio emocional, meu Deus, só pessoas amarguradas, tristes, sofrendo, só alienadas, sem propósito. Uma energia ruim, só treta, briga, discussão, confusão. Eu mesmo, meu cargo de gestão, tinha que ter muito confronto com outros líderes superiores, era uma loucura. Né? Opiniões, tentava fazer uma coisa, não dava, isso tentava sobrar para ti, ser gestor de... Né, ter hierarquia salarial, só estresse, né? Só estresse, né? Então, esse é o segredo, né? Tem que sair desse lugar para você conseguir começar a enxergar, né? O homem estava cego da frequência, o que quer dizer essa parábola ali, né? Pelo ambiente, o lugar que ele estava ali. As pessoas estavam cegando ele, né, da verdadeira missão e propósito dele. Esse é o ensinamento de Jesus ali. Legal, Paulo. Paulo, gratidão, boa noite. Vou encerrando aqui para ir comer alguma coisinha, que já estou com fome, gastei bastante energia aqui, gastei não, né? Eu me retroalimentei.
Alimentei e retroalimentei. Não existe gasto, é só, né, a gente só consegue acessar mais coisas que a gente fala, né? Por isso tem que falar bastante para aumentar a atividade cerebral, né? E com isso a gente libera os nossos hormônios, os dopamina, né? Endorfina, serotonina, ocitocina, melatonina. Quando a gente precisa dar um jeito de, seja na comunicação, né? Fala, cantar, atividade cerebral ou corrida, mas tem que dar um jeito de aumentar a atividade cerebral para a gente manter, né, a produtividade dos nossos hormônios, né, do nosso sistema cerebral. Paulo, daqui a pouco a gente conversa então, tá? Vou te mandar um livro lá, gratidão por ter ficado até aí, ficar na história aí gravado. E tamo junto, vamos conversando sim, e vamos destravar, desbloquear, trazer os dons, a identidade e o propósito para a internet, para ajudar as pessoas, seja no on, no off. Eu também comecei no on, agora que estou vindo para o off, faz parte. Fique bom no off, né, para você ficar irreconhecível no on. A galera que observa meus status que eu coloco, né, depois vou te adicionar lá no meu WhatsApp, tu vai receber os status, eu todo dia coloco status lá. A galera, o que aconteceu contigo? Eu recebi, Deus, tu tá irreconhecível, foi abduzido. Falei, não, irmão, só ativei a verdadeira identidade, né? E agora estamos aí cumprindo o propósito. O que eu era antes era uma máscara, era o bloqueios emocionais, né? Que eu não sabia quem eu era, né? Aí quando você realmente se reconhece, destrava geral, não tem mais, é a transformação. Paulo, não, aqui já fiz, essa aqui já é a terceira aqui não, a segunda aqui no YouTube. Normalmente fazia no TikTok e no Instagram. Instagram, eu também hoje ainda fiz uma live lá, né? Mas assim, no YouTube, assim, essa é a segunda, né? E, ó, show, entrei para a história junto com você, isso, caminhar. Mas essa mesma foi a oficial, tá? Porque a primeira que eu fiz ali também entrou um pouco, a galera, estava um dia chuvoso, a internet estava meio instável, aí entrou um e outro e tal, né, mas não conectou. Aí também estava até dando um temporal. Aí essa mesma é que foi a oficial. Eu faço mais no Instagram, TikTok, lá, né, bota o celularzinho ali, pá, não sei o que, a gente desenrola também. E olha só, Paulo, isso mesmo, show, entrou para fazer história junto com você. Vamos caminhar juntos. Abração, legal, lindão. Obrigado pela atenção, saúde, paz, vida longa. Vamos conversando, depois te mando lá o presente. E uma boa noite, fique em paz e bora destravar desses bloqueios emocionais para ativar a tua verdadeira identidade, os seus dons naturais. Não falamos sobre os dons naturais, mas a gente conversa. E tem vídeo meu também aqui no YouTube sobre os dons naturais. Procura os 5 dons naturais do ser, né? Que a humanidade nem sabe, né? Tranquilo, Paulo? Um abraço, boa noite e a gente se encontra num outro momento. Tchau, tchau. Fique em paz. Valeu.